A história de Rebeca, parte 1, capítulo 1. Corria o ano de 250 depois de Cristo. Eram dias tumultuados em Roma. Questões religiosas faziam com que patrícios se dividissem sobre como deveriam exercitar sua fé. Os governadores daquele estado tinham em mãos o domínio sobre os cidadãos da época, e era preciso estar vigilante para não perecer. Em um vilarejo mais afastado do centro, existia uma família de pastores que retirava seu sustento do que plantava e dos animais que criava. Vivia de forma simples e a fé que tinha no Cristo inspirava a conduta que deveria seguir. Constanza estava para dar à luz o terceiro filho. As dores do parto já se faziam sentir, e Teotônio fora chamar a parteira da época para socorrer a esposa. Os outros pequenos, um de 2 e outro de 3 anos, assistiam a mãe se contorcer e foram então retirados do singelo quarto, onde Constanza pedia a Deus que ele a ajudasse naquela hora. Um pouco mais de 1 hora nascia a primeira filha do casal. Teotônio assegurou e comentou que era tão bonita quanto a mãe. Já tinham 2 meninos e sentiu-se feliz por ver uma menina completar a família. Sim, porque Constanza fazia 25 anos e não deveria ter mais filhos. Constanza, por sua vez, sentia-se cansada, mas também feliz. Aquele parto fora mais difícil que os outros. A parteira tivera de usar todo o seu conhecimento para que a criança não nascesse sem vida. Pedira depois que deixassem Constanza descansar, e o bebê ao lado da mãe ainda não tinha nome. Teotônio, em sua fé, ajoelhou-se diante de uma pequena cruz que havia no aposento e agradeceu por tudo ter corrido bem. Pensou em qual nome daria à filha. Falaria com sua esposa. Assim que Constanza sentiu-se mais descansada, amamentou a pequena que agora chorava a pedir o alimento para si. Viu que o Teotônio estava de pé a contemplar aquela cena. É uma linda menina, não é? Perguntou a esposa. Sim, como você, e a beijou na testa. O amor de ambos era visível aos olhos de quem os visse ali. Que nome poderíamos dar a ela? Não pensei ainda nisso, meu querido. As forças foram-me tiradas e só agora começo a ter noção de tudo novamente. Que tal Rebeca? Sim, é um nome muito bonito. Mas será que devemos, visto que ainda não temos a liberdade de exercitar nossa fé, temo por nossa filha? Acredito que não haverá problema. Vivemos afastados dos grandes centros. Quem poderia nos fazer mal? É verdade, concordou Constanza. Então ela se chamará Rebeca e a abençoou com o sinal da cruz em sua pequena fronte. Logo os irmãozinhos vieram ver a menina que, alimentada, parara de chorar. Um deles falou: Mamãe, ela vai crescer? Sim, falou Constanza, e vai poder brincar com vocês. O menino então falou que não emprestaria seu pequeno cavalo de madeira, que tinha agora nas mãos, e Constanza disse que aquilo não era comportamento de um irmão. Sabia, porém, que ele ainda não tinha nem idade nem entendimento sobre o que deveria ser certo ou não. Teotônio segurou no colo e falou que, como mais velho, ele deveria auxiliar a irmã como um bom rapazinho. O pequeno se deu por vencido, mas aparentou não gostar muito da ideia. Os dias na pequena aldeia começavam cedo. Dar comida aos bois, retirar o leite, preparar a terra eram tarefas diárias, mas das quais Teotônio gostava. Estava habituado a elas desde pequeno e as mostrava agora ao filho maior, embora este fosse completar apenas 4 anos, como deveria colocar as sementes. Constanza, às voltas com a pequena Rebeca e o filho menor, cuidava da casa e das provisões no interior desta. Os dias de frio se aproximavam e logo precisariam ter alimentos suficientes para que nada faltasse. Teotônio chegara da lavoura e trazia o pequeno com as mãos sujas de terra. Constanza pediu que os dois se lavassem para cear. Rebeca olhava com olhos curiosos a brincadeira dos irmãos. Constanza e Teotônio já tinham percebido como a menina era esperta. Seus olhos castanho escuros fitavam tudo, e Constanza comentara com Teotônio que com os outros filhos não tinham sido assim, ao que o esposo concordara.
O inverno começava a dar sinais de que havia chegado. A pequena lareira vivia acesa para que o frio não os congelasse. Teotônio fizera menção de pegar mais lenha, mas tinha achado melhor deixar a tarefa para o dia seguinte. Constanza tinha no fogo um caldo quente para o jantar de logo mais e assava pão também para acompanhar. Rebeca tentava dar os primeiros passos, mas ao desequilibrar-se, caíra e começara a chorar. Logo o irmão mais velho viera socorrê-la, dizendo que deveria ter mais cuidado, e todos haviam rido com a atitude dele. Os camponeses do lugar diziam que aquele inverno parecia estar mais rigoroso que os dos outros anos. As sementes que haviam sido plantadas talvez não brotassem, o que causava preocupação a Teotônio. Constanza pedira-lhe que rezasse, certa de que a ajuda viria. Teotônio, então, agarrara-se à sua fé e orara fervorosamente para que o alimento não faltasse. Os animais tinham sido recolhidos para que não morressem de frio. Já se passara um mês do rigoroso inverno e os dias que se seguiram estavam mais amenos. Teotônio e alguns camponeses aproveitaram e cortaram mais lenha, retirando das pequenas plantações o que lhes era possível colher. Constanza pediu a Deus que atravessassem aquele inverno com coragem e que não adoecessem, pois o frio era intenso e muitos pequenos não resistiam. Mais um mês se passou e o inverno começava a dar sinais de estar indo embora, ou pelo menos de já não estar tão intenso como antes. As crianças queriam brincar fora de casa e Teotônio achou que não teria problema. O sol tentava aquecer a pequena aldeia e todos se cumprimentaram e agradeceram por terem superado aqueles dias tão difíceis. Rebeca, de mãos dadas com Constanza, começava a apreciar a beleza do Criador e a mudança de estação. Algumas pequenas flores começavam a surgir e o verde aos poucos dava nova vida ao lugar. Teotônio estava animado e conversava com Patrício sobre o que poderia plantar. Constanza, por sua vez, agradecia a Deus pela nova estação que se aproximava e pelas dificuldades superadas. Algumas pessoas faziam oferendas aos deuses também em agradecimento pela oportunidade de novo plantio. A cada dia a vida no campo era retomada e logo a aldeia estava florida e os requisitos do inverno pouco eram vistos. Teotônio soubera da morte de um bebê prematuro e lamentou pelo acontecido, agradecendo por sua pequena Rebeca ter conseguido se salvar do parto difícil da esposa. Tinham-se passado 2 anos e agora Rebeca já brincava com os irmãozinhos. Teotônio percebia que ela tinha uma personalidade forte e conseguia tudo o que queria. Não pôde deixar de sorrir quando a pequena ganhou um brinquedo do irmão do meio por conta de seu gênio forte. O irmão se ressentiu e procurou o colo do pai, que ele falou para compreender, pois ela era menor. Embora achando graça da atitude de Rebeca, uma preocupação passou-lhe pelo pensamento, pois receava pela vida futura da filha quando teimasse em querer algo. Aprendera com a vida que nem sempre era bom lutar pelo que se acreditava, não ali em Roma. Era uma questão de sobrevivência agir de modo a não expor o que lhe ia na alma. Capítulo 2. Rebeca desenvolvia-se a olhos vistos, sua personalidade também. Contava agora com 6 anos e os irmãos mais velhos ajudavam o pai na agricultura, embora ainda jovens. Teotônio fazia questão de lhes mostrar de onde vinha o sustento da família e como deveriam cuidar da terra a fim de que desse bons frutos. Desse modo, Teotônio passava alguns ensinamentos quanto à moral e à conduta que deveriam ter acerca do bem ou do mal. Cabia-lhes o serviço leve, como distribuir sementes ou colher alguns frutos. Preparar a terra e lidar com o machado ficavam a cargo de Teotônio, que o fazia de bom grado. Amava realizar essas tarefas, aprendera com os pais a fazer as coisas sem reclamar e abençoar o trabalho responsável pelo alimento da família. Constanza levava seus dias a cuidar da casa e dos afazeres domésticos. Certo dia, em conversa com uma moradora da aldeia, ficara sabendo sobre o destino de patrícios que mantinham a fé em Cristo. Temendo pela vida dos filhos e de Teotônio, assim como pela própria,
conversou com ele sobre o acontecido. Temos de ser vigilantes, Teotônio. Não podemos confiar em qualquer pessoa, pois não conhecemos a fundo o que realmente vai no coração de cada um. Retirou a pequena cruz que estava em uma parede e guardou-a. Mas, minha querida, estamos tão distantes que não acredito que venham aqui procurar pessoas para ver quem segue a quem. É verdade. Porém, sabemos a quem nosso coração segue, isso basta. Se você se sente mais segura assim, faça como achar melhor. Constança havia guardado a pequena cruz longe dos olhos de quem os pudesse delatar. Faziam sempre uma prece antes das refeições em sinal de agradecimento pelo alimento na mesa e pelo trabalho responsável por ele ter chegado ali. Lúcio, o irmão mais velho de Rebeca, agora com 15 anos, era um rapazinho, tendo nos ombros a responsabilidade que antes era somente de Teotônio, de arar a terra e dar comida aos animais. Constança orgulhava-se da maneira como seus filhos eram obedientes e da criação que ela e o esposo haviam dado a eles, mas algo em seu coração não dizia o mesmo de Rebeca. Agora, com quase 11 anos, ela costumava ter um temperamento diferente do dos irmãos, sempre disposta a saber o porquê das coisas e a pensar e questionar. Mantinha um tom de igual para igual, não lhe cabendo argumentos sobre uma coisa ou outra. Conversara com o marido a esse respeito, e ele lhe dissera que aos poucos ela mudaria, mas ambos constatavam que não era isso que acontecia. Certa vez, Constança vira a pequena criança a observar o céu e perguntar-lhe o que estava fazendo. Rebeca havia dito que olhava as estrelas, mas Constança, em seus pensamentos, achara aquilo estranho, visto que os outros 2 filhos nunca tinham ficado a contemplar a imensidão como se estivessem a estudá-la. Rebeca, aos poucos, também ia aprendendo com a mãe a cozinhar e preparar os alimentos. O frio novamente se aproximava e era preciso recolher-se mais cedo, pois a temperatura caía rapidamente. Após o jantar, feito com a ajuda de Rebeca, que recebera os cumprimentos pelo caldo delicioso, sentaram-se à beira da lareira e Rebeca pôs-se a ler em voz alta um pequeno livro de histórias que havia ali. Constança educara seus filhos com o conhecimento que tinha, e Rebeca já unia as palavras de forma a lê-las. Constança sabia que a menina era inteligente, mas ficou admirada com o tom de sua leitura e as colocações que fazia a respeito do que acabara de ler. Teotônio olhou para a esposa como a ler seus pensamentos. Lúcio e Pietro, o outro irmão de Rebeca, não tinham o mesmo entendimento, mas ficavam a escutar a irmã. Pietro, pouco depois, adormeceu com a leitura. Era notável a desenvoltura e o raciocínio com que Rebeca articulava as palavras. Depois que todos já dormiam, Constança, perdida em pensamentos, perguntava-se a quem a menina teria saído. Orava para que todos fossem guardados do mal, que pudessem sempre ter saúde e que o alimento não faltasse. O inverno dos últimos anos não havia sido tão rigoroso como aquele que estavam tendo. Alguns animais não haviam aguentado o frio intenso e a plantação queimava com o frio e a neve. Teotônio procurava retirar o que podia de terra, mas via que seriam tempos difíceis. Pietro tinha uma saúde mais frágil e encontrava-se acamado, com febre altíssima. Constança pedia pelo filho e não desgrudava dele um só instante. Aflita, solicitara a Teotônio que rezasse com ela, e o marido a atendera, vendo que a causa era urgente. Na manhã seguinte, Pietro encontrava-se sem febre e disposto a se alimentar. Rebeca procurava agora brincar com o irmão, coisa que há tempos não fazia. Constança agradeceu ao pai pela melhora de Pietro e trouxe-lhe leite aquecido, pão e algumas poucas frutas que ainda tinham, para que recuperasse as forças. Nada era mais importante em sua vida que os filhos, Constança pensou. Roma era grandiosa e por vezes gostaria que seus filhos tivessem uma educação melhor e servissem ao império, mas não queria perdê-los em guerras e batalhas, por isso os aguardava na vida simples que haviam escolhido viver. Viu os filhos de alguns patrícios se aliarem às tropas e não voltarem. Não queria isso para Lúcio e Pietro. Trabalhariam como agricultores e formariam suas famílias, tal qual ela e Teotônio.
Quanto a Rebeca, pretendia que se casasse e formasse um lar, mas seu futuro era incerto. Pensava, devido ao gênio forte, que era sua característica mais marcante. O inverno se despedia novamente e todos se alegravam em poder sair ao sol e respirar ar puro. Os anos iam passando e Constanza viu os filhos seguirem o caminho que desejava. Lúcio, mais velho, agora com 19 anos, unira-se em matrimônio com a filha de um agricultor da região e o casal morava perto de Constanza e Teotônio. Pietro ainda era jovem e ajudava o pai na lavoura. Rebeca aprendera a costurar e a tecer com Constanza, mas esta via que ela não levava muito jeito para esse ofício. A menina ressentia-se com os nós que o fio se empenhava em dar e desistia. Constanza dizia-lhe que era preciso ter paciência, mas ela mesma via que a filha não tinha habilidade para a tarefa. Rebeca gostava de livros e dos astros. Sempre perdida a observar os céus, dizia à mãe e ao pai que queria conhecer outros lugares e outras terras. Constanza não entendia a necessidade da filha e perguntava a si mesma o que deveria fazer para contê-la, visto que tinha impulsos que não eram das moças daquela idade. Por muitas vezes, viu a filha escrever e, curiosa, perguntou certa vez: "O que fazes, Rebeca? Que escritas são estas?" E Rebeca respondeu: "Nada, mamãe. São palavras sobre o que penso e nada mais." Constanza achou por bem conversar novamente com Teotônio. Quem sabe não seria melhor arrumar logo um casamento para Rebeca, a fim de lhe ocupar a cabeça com coisas sobre a vida real. Sim, falaria com ele a esse respeito. Capítulo 3. Teotônio concordara com Constanza em casar Rebeca. Ao mesmo tempo, não via tudo da mesma forma que a esposa, mas ainda assim achou melhor arrumar um cônjuge para a filha. Conversou com Constanza sobre os filhos de patrícios que moravam mais ao alto na aldeia e que também queriam casá-lo. Constanza pediu a Teotônio que fosse conversar com eles a fim de resolver essa questão. Poderiam morar ali mesmo se quisessem. Até preferia para poder, mesmo depois de casada, manter vigilância sobre Rebeca. Certa manhã, Teotônio caminhou até a morada desses patrícios e, em conversa com o pai do rapaz, acertaram para dali a alguns dias, na festa que iria acontecer na aldeia, apresentarem os filhos um ao outro, a fim de firmarem compromisso. Outro casamento estava para acontecer e ambas as famílias haviam sido convidadas. Momento ideal para se conhecerem, pensou Constanza. Nada falaria a Rebeca, temia sua reação. Estava com 15 anos agora e, embora com pouca idade, era costume casarem os filhos cedo. Em poucos dias, Teotônio e a família se dirigiram para a realização das bodas. Tudo estava arrumado conforme os costumes da época. Havia bebida à vontade e animais eram sacrificados para a festa, assim de servirem a todos os convidados. Rebeca achou tudo muito bonito e dançava ao som da música. Constanza viu os olhos dos rapazes brilharem ao ver Rebeca tão bonita e alegre. Teotônio e o pai de Augustus conversavam e se aproximaram também de Constanza para continuarem o diálogo. Rebeca, em sua alegria, não sabia que seu destino estava sendo traçado. Constanza pediu à filha que viesse conhecer os patrícios e Rebeca obedeceu. Augustus logo se encantou pela jovem, que não podia falar o mesmo sobre o seu sentimento. Ela notou que algo estava acontecendo e um pressentimento dizia-lhe que aquelas conversas eram a seu respeito. Na volta, Constanza e Teotônio contaram a Rebeca que haviam arranjado um casamento para ela. Conforme sua intuição lhe dizia, Rebeca falou que não queria se casar com Augustus, pois não o amava. Constanza e Teotônio entreolharam-se e viram que teriam uma longa batalha pela frente. Inconformada, Rebeca pediu licença e se afastou. Teotônio achou melhor esperar que os ânimos se acalmassem. Conversariam no dia seguinte. Rebeca, em seus pensamentos, não concordava com a atitude dos pais. Para ela, embora com pouca idade, a união entre duas pessoas deveria ser por amor e não somente por interesse. No dia seguinte, Constanza impôs sua autoridade de mãe e disse à filha que ela, querendo ou não, o compromisso já estava firmado. Seria para o bem dela. Rebeca, embora não concordasse, resolveu não contestar mais.
Não adiantaria e sabia que os pais, ou melhor, a mãe, pensava diferente dela. Em poucos meses, a união entre Augustus e Rebeca foi oficializada. Constança sabia que a família do rapaz não tinha a mesma fé que a sua. Eles mantinham seus costumes com oferendas e devoção aos deuses. De certa forma, achava até melhor para Rebeca que eles fossem assim. Ela estaria a salvo dos governantes de Roma. Naqueles tempos, a perseguição aos cristãos intensificara-se e aconteciam barbáries para promover o pensamento de quem governava o império. Rebeca seguiu sua nova vida ao lado de Augustus. Havia sido preparada pela mãe e era uma excelente senhora do lar. Não podia se queixar de Augustus. Ele, em seu encantamento, fazia-lhe todas as vontades, o que, de certa maneira, deixava Rebeca constrangida, pois não compartilhava dos mesmos sentimentos. Augustus era um camponês, mas devido às fortes convicções do governo em manter a ordem em Roma, apresentara-se ao exército e agora era um soldado romano. Constança soubera, ao visitar a filha com Teotônio, da decisão de Augustus e pedir à filha que nunca revelasse nada sobre a crença que sua família seguia. Rebeca sabia do perigo que a família corria caso isso viesse à tona e disse a Constança que ficasse tranquila. Seu irmão mais novo havia se casado e agora morava com Constança e Teotônio. Sua esposa esperava o primeiro filho e Lúcio também já era pai. Rebeca, embora com pouco tempo de casada, ainda não engravidara, e Augustus perguntara-lhe certa vez se estava tudo bem com ela. Rebeca respondera que não havia nada de errado, e ele prometera ofertar aos deuses algumas oferendas para que ela engravidasse. A moça sabia que muitos casais faziam aquele tipo de oferenda, e deixou que Augustus agisse como achasse melhor. Constança via em seus netos a continuação da vida e lhe agradava, assim como a Teotônio, ver a casa com o choro e o riso de uma criança. Lembrava-se então dos seus quando ainda eram pequenos e uma saudade invadia-lhe o peito. Por um momento, desejou que tudo pudesse voltar a ser como antes e tê-los todos ao seu redor e de Teotônio, a brincarem e a exigir seus cuidados. Agora cada um seguia a própria vida. Somente Pietro estava mais próximo a ela por morarem na mesma casa. Rebeca morava mais ao sul da colina e Lúcio mais a oeste. Pensou em reunir a família para um almoço e pediu a Teotônio ou Pietro que fossem convidar Rebeca e Augustus. Rebeca ficou feliz com o convite. Fazia tempo que não voltava à sua antiga casa e gostou de pensar em estar lá novamente. Constança e a mulher de Pietro assaram carnes e prepararam doces para o almoço. Rebeca e Augustus chegaram e foram cumprimentados por todos. Depois, Teotônio, Augustus e os irmãos de Rebeca foram conversar sobre as decisões de Roma. Teotônio notou que Augustus já não parecia mais aquele rapazote de quando se casara com Rebeca. Agora era um homem e colocava-se muito bem em suas opiniões acerca dos assuntos. Rebeca ficou aliviada em não ter de dar atenção a Augustus, embora ele sempre estivesse servindo Roma nos últimos meses e ficasse mais tempo fora de casa do que dentro. Quando estava próximo a ela, queria-lhe atenção. Constança, em um momento a sós com a filha, perguntou-lhe se seu ciclo ainda não havia atrasado. Rebeca sabia da ansiedade de todos a respeito de ela engravidar, mas teve de dizer à mãe que não havia sinais de atraso. Constança, em seu íntimo, indagava-se se não havia algo de errado. Pediu em suas preces que Rebeca fosse abençoada com uma criança. De volta ao lar, Augusto tinha os ânimos mais exaltados pela bebida e segurou Rebeca para ter com ela uma noite de amor. Rebeca não fez nenhuma objeção, embora não fosse esse o seu desejo. O hálito de bebida causava-lhe náuseas e agradeceu quando Augustus adormeceu. Não queria aquela vida para ela, porque sua mãe a obrigara a se casar com um homem que ela não amava. Constança, em suas preces, pedia por Rebeca. Parecia-lhe que o casamento fizera bem a ela, já não aparentava mais ter ímpetos sobre o que pensava, só lhe faltava a maternidade. Rebeca não sabia, mas já engravidara da vez passada em que estivera com Augustus. As náuseas que sentira eram um sintoma da gravidez.
e notou depois que seu ciclo estava atrasado. Comentou com Augustus quando ele estivera alguns dias ao seu lado, deixando as tropas para descansar. Feliz, Augustus agradeceu aos deuses. Seu pedido tinha sido atendido. Constança também veio a saber da notícia por Teotônio, que havia estado a visitar Rebeca e soubera da gravidez. Também ela agradeceu por suas orações terem sido atendidas. Augustus agora permaneceria mais tempo fora do lar, e Rebeca percebeu que teria mais liberdade para se entregar aos seus pensamentos, sem precisar ficar sempre ao lado do marido. O inverno aproximava-se novamente, e Constança achou melhor que Rebeca fosse ficar com eles. Augustus concordou, pois não queria que algo lhe acontecesse estando sozinha no frio intenso. Novamente em casa de Constança, Rebeca se deu conta de como sua vida havia mudado. Estava casada, com um novo lar e prestes a dar à luz o primeiro filho. Sempre fora de fazer muitas reflexões acerca de tudo, e Constança pôde ver que a filha pouco mudara. Rebeca brincava com o sobrinho, que ria de seus gracejos, e Magna, a mulher de Pietro, comentou que ela seria uma boa mãe. Magna era jovem também, mas ao contrário de Rebeca, não ansiava por grandes coisas. Amava Pietro e formavam uma família feliz. Não que Rebeca fosse infeliz, só não planejara sua vida daquela maneira. Queria ter conhecido outros lugares e, em seu pensamento, casaria-se com um homem pelo qual estivesse realmente apaixonada. Augustus era um soldado fiel e começava a ser reconhecido pela sua postura e devotamento a Roma. Rebeca iria completar 8 meses de gravidez e naquela manhã, por alguma razão, não se sentia bem. Porém, não achou que já estivesse na hora de dar à luz, não pelas suas contas. Esperaria mais um pouco até falar com Constança. Capítulo 4. O frio continuava intenso. Constança levantou-se cedo. Mesmo que não pudesse sair devido ao mau tempo, sempre havia muito a ser feito. Notou que Rebeca estava quieta desde a noite anterior. Sabia que ela era uma pessoa que vivia perdida em pensamentos, isso desde criança, mas agora era diferente. Vi em seu rosto um sinal de desconforto e resolveu perguntar se havia algo errado. — Que tens, minha filha? Estás amuada? Não te sentes bem? Acaso tens alguma dor? — Nada, mamãe. Só não me sinto disposta a fazer algo, quer seja bordar ou tecer. Tua barriga, pelo que vejo, está mais baixa nos últimos dias. Se sentires algo, me avise. Ao certo, só daqui a 3 semanas estarás no tempo de dar à luz, mas não sabemos quando os pequenos resolvem vir ao mundo. Falarei se precisar, mamãe. Magna, agora já de pé, alimentava seu filho e comentou com Constança sobre Rebeca. Seria melhor observá-la. Rebeca era independente, mas não poderia ter o filho sozinha. O dia passou com a rotina que se podia ter naqueles dias de inverno. Teotônio, em casa, procurou ir lá fora para pegar lenha. De volta, brincava com o neto e Pietro, ao fundo, tentava fazer novos brinquedos de madeira para o filho. Rebeca se alimentou muito pouco e disse que iria deitar. Não queria falar, mas sentia as dores se intensificarem e pediu aos deuses no íntimo que a ajudassem. Um grito ecoou pela casa e Constança correu a acudir a filha. Magna, esquenta a água e pegue panos. Rebeca está para dar à luz, disse Constança. Magna então foi providenciar o que lhe fora solicitado e Rebeca agora não podia mais esconder o que sentia. Calma, minha filha, tudo sairá bem. Rebeca pediu mais uma vez aos deuses que a ajudassem, e Constança soube que sua fé diferenciava-se da dela. Tentara mostrar-lhe o caminho do Cristo, mas a inclinação de Rebeca só se solidificara com o casamento com Augustus. Teotônio também rezava, e Magna trazia o que a sogra havia pedido. Constança sabia como a filha se sentia. Ela mesmo, no parto de Rebeca, tivera dúvidas sobre como tudo iria acabar. Rebeca estava pálida e temia que a filha não aguentasse. Outro grito, e Constança agora tinha seu neto nas mãos. Não sabia o que tinha acontecido, mas a criança estava sem vida. Tudo correra bem na gravidez, não entendia por que aquilo havia ocorrido. Rebeca desmaiou e Magna correu para ajudá-la. Pietro pegou seu filho dos braços do avô para que Teotônio também pudesse socorrê-la.
Constanza enrolou o pequeno ser em um lençol branco, notando que ele era parecido com a filha. Achou melhor que ela não o visse. Teotônio agora levava-o com Pietro para fora de casa, a fim de que pudesse ser enterrado. Rebeca, de volta a si, perguntou pelo filho, e Constanza deu-lhe a triste notícia. A jovem, embora triste, sem saber porquê, sentia também um certo alívio. Gostava de crianças, mas não sabia ao certo se queria ser mãe. Ainda sonhava em conhecer lugares novos, e talvez uma criança não permitisse que viesse a fazer isso. Uma lágrima escorreu por seu rosto, e Constanza não soube ao certo o que lhe ia no coração. Aqueceu a filha e retirou os lençóis sujos de sangue. Seria melhor que ela descansasse. Augustus viria só dali a 3 semanas, quando a criança realmente deveria nascer. Por certo, aquela notícia iria lhe entristecer o coração. Constanza pediu a Deus que o ajudasse a não se revoltar com o acontecido. Augustus era um bom homem, mas se tornara mais frio desde que começara a se aliar às tropas de Roma. Era nítido a dor que ia no íntimo de Teotônio. Nunca fizera tal coisa, enterrar uma criança. Constanza abraçou o marido e viu que ele chorava. Não sabemos ao certo os desígnios do alto. Peçamos a Deus que ele receba nosso neto e dê forças para Rebeca e Augustus. Nos dias que se seguiram, Rebeca foi recobrando as forças. Constanza estava admirada com a recuperação da filha. Os raios de sol, mais uma vez, começavam a se infiltrar na casa, dando ares de uma nova estação. Augusto chegara logo cedo, com saudades e faminto. Viu que Rebeca já não estava mais de barriga e perguntou pelo filho. A moça, com voz firme, mas com ternura, disse que ele não havia sobrevivido. Augusto deixou-se cair no banco de madeira como quem recebe um golpe de espada, perguntando o que havia acontecido. Constanza respondeu: "Não sabemos ao certo o que aconteceu. Rebeca começou a se sentir indisposta enquanto você estava com as tropas e deu sinais de que ia dar à luz. Fizemos o possível, mas a criança nasceu sem vida." Augustus abraçou Rebeca como que a consolá-la, mas na verdade era ele quem precisava ser consolado. Então falou: "Teremos outro, minha querida. Somos jovens e os deuses nos ajudarão. Levarei oferendas e pedirei com todas as minhas forças que nos concedam outro filho." Constanza observava a cena e pediu a Deus que fizesse o melhor pela filha e pelo genro. Augusto não se demoraria, logo iria partir. Rebeca falou que queria voltar para sua casa, pois já estava bem. Constanza, embora apreensiva, constatou que Rebeca, por certo, gostaria de voltar à sua casa e estar com o que era seu. Talvez quisesse ficar sozinha para perder-se em seus pensamentos. A primavera tomava conta de tudo. Os vales agora verdes e as flores deixavam a região alegre. Rebeca adorava caminhar logo pela manhã e sempre colhia algumas flores para enfeitar sua casa. Sentia-se disposta e agradecia por Augustus ainda estar servindo. Sabia que quando retornasse iria querer ter com ela. Por enquanto, aproveitaria o tempo para fazer o que mais gostava, escrever e observar as estrelas. Certa manhã, Rebeca, como de costume, saíra para ver sua família, notando certa movimentação assim que chegara à casa de Constanza. "O que querem as tropas, mamãe?" perguntou Rebeca. "Estão procurando os seguidores do Cristo", disse Constanza, e Rebeca sabia o que a mãe temia. As tropas não demoraram muito por ali, mas deixaram um sinal de aviso a quem quer que infringisse as leis de Roma. Assustada, Constanza preferiu não falar sobre o assunto, e Rebeca e Teotônio viram a aflição que cobria seu rosto. Pouco antes de voltar à sua casa, disse à mãe que não se preocupasse. Constanza abraçou a filha e a beijou. Rebeca, porém, de volta a casa, sentia-se inquieta. Sabia sobre a fé dos pais e, embora não compartilhasse do mesmo pensamento, não queria que mal algum acontecesse a eles. Como previra, Augustus retornou e queria sua atenção de esposa. A sós com ele no leito, perguntou ao marido por que de a perseguição ter se intensificado. "São ordens, minha querida, sabes de algo?" "Não, meu querido, sei o que todos sabem." E cobriu-lhe de carinhos para que Augustus esquecesse o assunto. De volta a Roma, Augusto servia novamente ao que lhe era mais caro além de Rebeca. Rebeca, por sua vez,
Agradecia aos deuses o retorno do marido às tropas e pediu pela proteção dos pais e de toda a sua família. Capítulo 5. Em Roma, famílias eram dizimadas e o caos afligiu o coração dos habitantes daquele lugar. Augustus cumpriu o que haviam lhe pedido. Muitas vezes, ele mesmo se apiedava de ter de destinar à morte pessoas que não lhe tinham feito nenhum mal, nem o fariam a ninguém. Mas era um soldado fiel e agia por questões segundo as quais a lei deveria ser cumprida. Teotônio, em conversa com Constanza, pediu-lhe que evitasse falar com o povo da aldeia. Não sabia ao certo em quem podia confiar. O que sentiam era que poucos tinham a mesma fé que eles, e sendo assim, seria melhor não contar nada nem fazer alarde sem razão. Então teremos que fingir o que somos? Perguntou Constanza a Teotônio. É por uma questão de sobrevivência, ou queres perecer? Acaso te agrada a ideia de ser jogada às feras, ou aos trabalhos forçados, ou sei mais lá o quê? Tu mesmo retiraste a pequena cruz em outros tempos. Minha querida, não é uma questão de negar o Cristo. Ele sabe o que vai em nossa alma, mas é o melhor a ser feito. Em vez de pagarmos com a vida pela insanidade de quem não dá a liberdade, que cada um escolha o próprio caminho ou que seu coração deseja seguir. Farei o que me pedes, Teotônio. Não que concorde, mas para que possamos viver em paz, se é que isso é possível nos últimos tempos. Estou cansada de negar minha fé. Teotônio falou. Deus há de permitir que logo tudo isso passe e novos tempos se abram, para que cada um possa exercer sua fé sem ter de ser punido. Constanza, em seus pensamentos, sabia que Teotônio tinha razão. Ela mesma não queria para si aquele horrível destino. A esposa de Lúcio estava grávida e logo mais uma criança viria ao mundo. Constanza perguntava a si mesma o que teria acontecido com Rebeca. Vira a reação da filha e não lhe parecera que tivesse sofrido tanto com a perda do filho. Será que um dia entenderia o que se passava na cabeça de Rebeca? Em sua casa, Rebeca procurava ler e escrever tudo o que lhe ia na alma. Sabia que a mãe não a compreendia, já quanto a seu pai não era questionador. Não sabia o porquê, mas sempre se dera melhor com ele. Amava ambos, mas se identificava mais com o pai. A primavera estava para acabar e logo o sol seria mais intenso. Gostava de caminhar logo pela manhã e respirar o ar puro da selva. Os montes estavam verdes e parou para sentar um pouco e admirar a paisagem. Perdida em pensamentos, ouviu um galope e assustou-se com o homem que se aproximou. Parecia ser de Roma, mas não usava vestes de soldado. O que será que queria com ela? Levantou-se. Não lhe farei mal, estou somente de passagem. Acredito ter me perdido e gostaria de saber como faço para ir aos grandes centros. Creio que tomei o caminho errado. Rebeca, assustada, mas tentando não transparecer o nervosismo, indicou-lhe por onde deveria seguir. Deixe que me apresente. Meu nome é Otaviano. Preciso ir a Roma para entregar alguns documentos e acredito que me confundi devido à beleza do lugar. Meu nome é Rebeca. Sou moradora da região. Vens de muito longe? Sim, da Gália. Sabes onde poderei conseguir um pouco de água? Mais ao longe tem uma fonte onde a água é fresca e poderás se refrescar nela se quiseres. Agradeço a atenção, senhora. Rebeca pôde observar o homem que agora se afastava. Quem seria ele? Retornou para casa e até pensou em ir visitar o bebê da cunhada, que já deveria ter nascido, mas preferiu não fazê-lo, pois sabia que seria questionada sobre uma nova gravidez. Os dias que se seguiram estavam mais quentes, e acreditava que logo Augustus estaria de volta. Não tinha queixas do esposo, só não o amava. Sua mãe, ao lhe entregar em matrimônio, com o consentimento de seu pai, acreditara ter posto fim aos desejos que ainda agora eram latentes. Sua alma ansiava por ser livre e percorrer terras e lugares. Não queria pertencer a nada nem a ninguém, a menos que seu coração resolvesse se entregar a esse sentimento. Por alguma razão, lembrou-se do homem que viera lhe pedir informações, mas certamente não veria mais, e agora era uma senhora casada e devia obediência e respeito ao marido. Augusto chegou no dia seguinte, tinha um corte no braço. Disse que um infeliz se atrevera a lhe desobedecer, mas agora não faria mais isso.
Rebeca pensou no triste destino que aquele homem tivera e se apiedou dele. Augustus, meu querido, deve deixar o rancor e toda essa questão de lado. Descanse agora e peça aos deuses que tomem conta do destino daqueles que se deixaram levar pelo caminho contrário às leis. É verdade. Preciso mesmo descansar. Também não pensei em presenciar o que tenho visto nos últimos tempos. De certa maneira, preferia ficar aqui cuidando da terra e estar mais perto de ti. Augusto aproximou-se de Rebeca e esta sabia que não poderia desvencilhar-se de seus braços. No dia seguinte, Rebeca levantou-se e Augustus ainda dormia. Preparou uma refeição generosa, pois sabia que ele acordaria com fome. Passou a mão no ventre e pensou se estaria carregando uma nova vida. Augustus ansiava por filhos e ela mesma perguntava-se se conseguiria levar alguma gravidez ao fim ou se seu bebê nasceria sem nenhum problema. Augustus ficaria por mais de 3 dias e Rebeca não poderia se deixar levar pelos seus pensamentos. Augustus adquirira um caráter mais violento. Acreditava que fosse devido ao que lhe era exigido nos últimos tempos. Esperava que ninguém a tivesse visto conversando com aquele homem. Não saberia dizer qual seria a reação do esposo. Augustus disse a Rebeca que queria ver seus pais e que logo depois iriam à casa de Teotônio. Ela teria de acompanhá-lo, embora de certo modo preferisse ficar em casa. Havia feito uma manta para o novo sobrinho e colocou-a junto de seus pertences, a fim de dá-la como presente assim que chegassem. Capítulo 6. Enquanto estivera na aldeia visitando seus pais, Augustus fora saudado como chefe, tendo o apoio do povo. Faça isso mesmo, gritava uma voz. Lancem-nos as feras, berrou novamente. Augustus, embora não concordasse com o que diziam, envaidecia-se de terem reconhecido em sua figura o poder de Roma. Rebeca, que o acompanhava, era saudada também como a esposa de um general. Os pais de Augustus tratavam-no com honras como a um chefe, algo que não lembrava nem de longe o fato de terem algum parentesco. Na casa de Teotônio, as honrarias foram de menor teor. O respeito era mantido, mas Augustus não foi ovacionado. De certa maneira, Augustus sentia-se mais à vontade e conversava com o pai de Rebeca como se fosse seu próprio pai, pedindo-lhe conselhos e comentando sobre a vida e o plantio da terra. Constança ficava feliz em ver o relacionamento dos dois, mas será que ele agiria assim se soubesse a quem a fé de Teotônio era devotada? Certamente não. Augustus, em certo momento, abraçou Rebeca na frente de todos e disse que talvez estivessem esperando outra criança. A moça corou. Constança disse: "Vamos entregar isso nas mãos de Deus e que seja feita a sua vontade." Augusto inflamou-se e pediu que ela repetisse o que havia dito. Rebeca, tentando corrigir o que a mãe havia falado, perguntou: "Você disse deuses, não é, mamãe?" "Sim, filha, foi o que eu disse." E Augustus deixou-se levar pelo que a esposa garantira que havia sido falado. Ao se despedirem dos sogros, Augusto virou-se para Constança e disse que se soubesse de algo, que o avisasse de imediato, que estava ali para cumprir ordens, doesse a quem doesse. Constança entendeu o recado e o tranquilizou, a fim de que fosse embora em paz e os deixasse em paz também. À noite em seu leito, Augustus e Rebeca conversavam, e ele disse não ter acreditado estar enganado com o que ouvira. "Meu querido, posso lhe garantir que meus pais e minha família seguem os deuses, cumprindo com os rituais sempre que possível, para atrair todo tipo de sorte solicitada. Espero que sim. Se é você quem me diz, eu acredito." E voltou a cobri-la de carinhos. No dia seguinte, Rebeca, já sozinha em sua casa, agradecia por Augustus ter ido embora. Esperava que ficasse o máximo de tempo possível longe e que viesse com menos tirania da próxima vez. Teotônio, por sua vez, disse a Constança que tivesse mais cuidado. A esposa comentou que agira sem pensar e que evitaria até mesmo falar com Augustus quando ele estivesse lá, a fim de não cometer nenhum sacrilégio. "É o melhor que fazes, meu amor. Não queria ver-te ser atirada às feras ou a qualquer outro tipo de sofrimento. Não sei se eu iria aguentar." "Fique calmo, Teotônio. Augustus voltou a Roma e, pelo que Rebeca disse, vai demorar a voltar.
Esperamos que sim, e que Deus esteja em seu coração, a fim de incrustar-lhe as leis do amor e não as leis de Roma. Os dias que se seguiram foram de sol, e Rebeca continuava com as caminhadas matinais. Adorava estar em contato com a natureza e colher algumas flores para trazer para casa. Não era tão prendada como a mãe gostaria, mas acreditava que Augustus não tinha queixa dela como esposa e dona do lar. Fazia 3 semanas que Augustus havia ido embora e Raquel passou a mão pelo ventre. Seu ciclo deveria se completar na semana seguinte e então poderia ter uma ideia de se estava grávida ou não. Embora não desejasse, como Augustus, ter um bebê, esperava estar para que, pela paternidade, Augustus refletisse mais sobre seus atos e se apiedasse da vida humana, tendo no filho meios de se conscientizar sobre a vida humana como um todo. Rebeca não sabia por quê, mas acreditava em seu íntimo na questão da imortalidade da alma, tal como os egípcios. Eles cultuavam os deuses e os embalsamavam, a fim de que pudessem viver com seus pertences na outra vida que os esperava. Não entendia muito sua crença, mas algo nela fazia ter certeza disso. Pensou no homem a vagar à procura do caminho certo. Acreditava que agora havia conseguido voltar sem maiores problemas, pelo menos não mais apareceria por aquela região. Rebeca tinha perto de casa outra residência de moradores que haviam mudado para lá há pouco tempo. Eram recém-casados e notou que a mulher esperava um bebê. Ele era agricultor na região, assim como seu pai, e tanto Rebeca quanto Amarilis conversavam sempre que podiam. Como vai, Amarilis? Perguntou Rebeca. Tens passado bem? Sim, respondeu a jovem. E tu? Tens notícias sobre se carregas ou não em teu ventre? Por ora ainda não, mas acredito que logo saberei. E continuaram conversando. De quanto tempo estás, Amarilis? Vou completar 8 meses. Estás quase, comentou Rebeca. Se precisares de algo, podes contar comigo. A jovem mamãe agradeceu. Rebeca continuou a caminhar agora de volta para casa, mas conservando no peito a vontade de voltar a ver aquele bonito moço. Lembrava-se de seu rosto e vira através de seus olhos que tinha um bom coração. Como podia saber disso se nem descera do cavalo, a fim de que pudesse ver mais perto de suas feições? Não sabia ao certo, mas podia senti-lo. Parecia ser corajoso, embora não tivesse as roupas das tropas romanas. Mas por que pensava isso? Por acaso alguma veste tornava o homem bom ou mau? Questionava a si mesma, imersa nos próprios pensamentos. Ao chegar em casa, Rebeca dispôs as flores em um arranjo muito bonito. Por certo, Augustus iria gostar. Seu amor por ela o fazia ver beleza em qualquer coisa em que ela colocasse suas mãos. Rebeca pensou consigo que gostaria de retribuir do mesmo modo seu amor por ele, mas os deuses talvez tivessem algum outro destino para seu amor ser ofertado. Mais uma vez, Rebeca perdeu-se em pensamentos. Uma salva de palmas tirou-lhe do transe e foi ver quem chamava por ela. Senhora Rebeca? Sim, sou eu mesma. Venho informá-lo que sua mãe não passa bem e pede que vá até a casa de seus pais. Rebeca pediu que ele esperasse um momento só para que pudesse fechar a casa e acompanhá-lo. O que estaria acontecendo, pensou. Não tinha notícias da mãe desde que Augustus partira, mas algo de grave deveria estar ocorrendo para virem chamá-la. Rebeca agora estava montada no cavalo que o rapaz lhe trouxera a fim de agilizar a caminhada. Chegando, ao ver Constanza acamada, perguntou-lhe: "O que tens, mamãe?" "Papai, o que aconteceu? Por que não me chamaram antes?" Teotônio, em sua simplicidade, disse que a mãe não queria incomodá-la, mas achara melhor chamá-la agora por temer não conseguir se despedir da filha. "Ficarás boa, mamãe. Cuidarei da senhora e logo estará de pé." Constanza, com voz fraca, falou: "Temo que não, minha querida, já estou velha e as forças têm me faltado." Teotônio, com lágrimas nos olhos, disse que Constanza nunca mais fora a mesma desde que Augustus percebera o que ela havia dito. "Mamãe, Augustus nem se lembra do que falaste ou não. Acalma teu coração. Ele está longe daqui e acredito que quando voltar terei uma novidade que o deixará tão feliz que não viverá para outra coisa. Deus abençoe tuas palavras, minha querida."
Rebeca olhou para o pai, temendo que Constanza não sobrevivesse para ver o neto ou neta. Retiraram-se do aposento e Rebeca mostrou preocupação. Pediu ao pai que rezasse. Ela também pediria aos deuses pela mãe. Acreditava em seu íntimo que, independente da crença que cada um tivesse, seria atendido, e tanto Teotônio quanto Rebeca agora elevavam seus pensamentos a fim de pedir pela sorte de Constanza. Capítulo 7. O dia amanheceu e Constanza milagrosamente dava sinais de melhora. Seu rosto adquirira novas feições e já sorvia a bebida quente que Rebeca depositava-lhe na boca. Estás vendo, mamãe? Os deuses ou quem quer que tenha sido atenderam ao nosso pedido. Estás melhor. É verdade, minha filha. Sinto-me bem melhor. Não acreditava que isso pudesse acontecer, pois já não tinha mais o controle sobre minhas forças. Agradeço as suas orações e as de seu pai. Fico feliz, minha querida, por estares melhor. Não sabia o que fazer de minha vida se acaso não compartilhasse meus dias contigo. E Teotônio aproximou-se da esposa e beijou-lhe com todo o amor que lhe ia na alma. Rebeca sempre admirara o amor entre o pai e a mãe. O tempo não passara para eles e o amor entre os dois era renovado dia após dia. Perguntava-se se um dia teria um amor assim como o deles. Sabia que não seria por Augustus. O destino ou as questões sociais tinham feito com que aceitasse se casar com ele, mas não o amava. Isso não passava desapercebido por sua mãe, afinal, fora ela que lhe entregara Augustus, a fim de lhe cortar as ideias inovadoras para a época. Não deixara de amar sua mãe, mas reconhecia que se não tivesse casado com Augustus, estaria livre para um amor verdadeiro. Com os dias, Constanza, já de pé, assumia novamente a rotina da casa e Rebeca, ao vê-la bem, voltou para o seu lar. Estava quase chegando em casa quando ouviu um trotar. Pensou em Augustus, pedindo aos deuses que ele ainda não tivesse chegado. Para sua surpresa, viu que era o homem ao qual dera informações sobre Roma e assustou-se. Perdão, senhora. Não queria assustá-la, estou de partida, mas queria agradecer-lhe mais uma vez a ajuda de ter me apontado o caminho. Agora sei que não me perderei mais. Tenho sua casa como ponto de referência e não mais me esquecerei disto. Senhor, o que fiz não foi nada. De qualquer forma, agradeço. E quem sabe no futuro não possamos nos ver novamente. Rebeca sabia que o que tinha feito aquele homem voltar não era o agradecimento por uma informação. Algo os aproximava, mas o que era nem ela mesma sabia dizer. Não trocaram mais que poucas palavras, mas seus olhares haviam identificado um ao outro como se já fossem conhecidos. Faça uma boa viagem, que os deuses o acompanhem. O homem fez uma reverência e se distanciou. Rebeca entrou em casa, ainda com o coração a bater apressadamente. O que os deuses queriam que acontecesse? Pensou, tomando um pouco de água a fim de recobrar as forças pela caminhada e pela passagem daquele homem de novo em sua vida. Como a intuição de Rebeca previa, o ciclo dela não se confirmou e ela acreditava estar grávida mais uma vez. Sabia que isso faria a felicidade de Augustus e quem sabe assim ele deixaria um pouco as questões de Roma para se dedicar ao filho que tanto queria. Acreditava que estivesse de quase 2 meses, mas não tinha certeza. Desta vez, sentia-se enjoada e não tinha fome. Queria algo azedo para pôr na boca, a fim de lhe tirar aquele enjoo e o mal-estar. Foi colher umas frutas e, ao encontrar a vizinha, viu que o bebê que tivera estava forte e bem. Não acompanhara o nascimento deste por estar com a mãe em sua casa. Foi até a casa de Amarilis e viu que era um menino forte e com os cabelos cor de fogo como os do pai. Parabéns, minha querida. Que os deuses possam dar a ele sabedoria, inteligência e muita saúde na vida. Rebeca pôde notar pelo rosto de Amarilis que ela não se sentira confortável quando pronunciara palavras sobre os deuses, mas não perguntou nada sobre a questão. Será que ela também era seguidora do Cristo? Bem, isso não fazia diferença para ela, mas certamente faria para Augustus, e seria melhor que ele não desenvolvesse amizade por eles, a fim de não ficar sabendo de sua crença. Mais uma vez, Augusto chegava em casa abraçando Rebeca com todo o amor que sentia por ela. Rebeca tentou devolver-lhe os abraços e beijos,
mas não fazia com a mesma intensidade. Augusto sempre chegava com fome e Rebeca pôs-se a preparar uma refeição para o marido. Como andam as coisas por aqui, minha querida? Alguma novidade? Pelo que sei, nenhuma, querido. Mamãe não esteve bem e tive que passar alguns dias com ela a fim de lhe dar a atenção e os cuidados necessários para que se recuperasse. E agora está melhor? Sim, recobrou as forças, mas temia que ela não sobrevivesse. Foi tão grave assim? Sim, mas pedi aos deuses por sua saúde e eles me atenderam. Fico feliz por você e por Constanza. E você tem algo a me dizer? Sobre o que está falando? Rebeca pensou que alguém pudesse tê-la visto conversando com tal homem. Digo sobre um herdeiro, e apontou para a barriga dela. Rebeca, agora com um sorriso no rosto, disse que acreditava estar novamente grávida, e Augustus a abraçou e beijou novamente. A felicidade estava estampada em seu rosto e ele lhe disse, como tinha previsto, que tentaria passar mais tempo com ela a fim de que Rebeca tivesse a criança com mais conforto. De certa forma, Augustus culpava a si próprio pelo fato de o primeiro filho não ter sobrevivido. Será que se estivesse perto, poderia ter ajudado em algo? Pensava. Bem, isto ele não poderia saber. Só queria tentar fazer o possível para que aquela fatalidade não se repetisse. Vou pedir para me afastar por um tempo das tropas. No momento, o imperador deu trégua aos cristãos e acredito que me será dado o tempo que peço. Rebeca ficou feliz ao saber daquela trégua. Sua mãe precisava saber disso também, a fim de acalmar seus pensamentos, embora mesmo assim fosse preciso estar sempre atenta a Augustus. Não acreditava que ele perdoaria uma segunda vez se ouvisse algo a respeito de cultuar quem quer que fosse além dos deuses. Após as refeições, Augusto dormiu, e Rebeca, em seu íntimo, perdida em pensamentos, lembrava-se do homem que passara por ali. Será que voltaria a percorrer aquele caminho quando retornasse a Roma? Esperava que sim, embora de nada adiantasse pensar naquilo, pois não era livre, ainda mais agora com um bebê, e Augustus a lhe querer atenção. Com certeza, não poderia mais fazer suas caminhadas como fazia todas as manhãs. De qualquer modo, mantinha em seu coração a possibilidade de revê-lo algum dia. Rebeca assustou-se quando viu Augustus a contemplá-la. Em que pensas, minha querida? Noto ar de saudade em teu rosto ou será impressão minha? Não estás de todo errado. Lembrei-me do nosso primeiro filho e me pego pensando em se tudo dará certo agora. Certamente que sim. Pedirei eu mesmo aos deuses e lhe darei oferendas para que tudo saia bem desta vez. E a abraçou. Rebeca temia que Augusto soubesse o que lhe ia na alma, por isso tentara disfarçar. Acreditava que eu tivesse convencido, visto que ele mudara de assunto, dizia agora que queria fazer um berço para o bebê. Rebeca sentiu-se entusiasmada, pois com o primeiro filho não haviam providenciado isso. Será que aquilo interferira na questão? Mais uma vez perdeu-se em pensamentos. Rebeca tinha facilidade em se deixar levar pelos pensamentos, ficando por muito tempo a meditar sobre determinadas questões. Agora tentaria ser mais vigilante, pois Augustus estaria por perto e certamente exigiria atenção, tanto para si como para o futuro herdeiro. Capítulo 8. Rebeca havia feito mais amizade com Amaryllis, a ponto de ambas frequentarem mais a casa uma da outra. Acompanhava o crescimento do bebê de Amaryllis, vendo como esta se devotava como mãe à pequena criança, que lhe exigia os cuidados necessários. Era realmente uma linda criança, com os cabelos cor de fogo. Brincava agora com Rebeca e, a certa altura, tirando a diferença de idade, não se reconhecia quem era quem. Rebeca sempre gostara de crianças, embora não desejasse ser mãe. Não era uma questão de não querer, mas de ter um compromisso a tirar sua liberdade. Enfim, agora grávida mais uma vez, aproveitava para treinar as brincadeiras que faria com o futuro herdeiro ou herdeira de Augustus. Amaryllis tinha por Rebeca uma afeição de irmã. Viera desposar-se com Lutero e este estava longe de casa. Sentia-se sozinha, mas agora, com a amizade de sua vizinha, não mais. Rebeca, embora quase da mesma idade, era para ela uma mistura de mãe e irmã, além de amiga, com a qual sabia que poderia contar. Uma das questões
que lhe confessara fora a respeito de sua fé. Tinha no Cristo, constatando, porém, que não podia falar daquele assunto com qualquer um, pois temia não sobreviver. Mas sentia segurança em dizer a Rebeca o que se passava consigo, e ficava feliz em conversar a respeito de assuntos ligados à fé e à confiança em algo maior. Rebeca, por sua vez, sabia escutar as questões dirigidas a ela, embora os pais seguissem o Cristo, assim como seus irmãos, e ela própria fora criada dessa maneira. Não poderia dizer que de coração seguia essa mesma fé. Tinha certeza de que havia algo mais e aprender a confiar nisso sem dar nomes, fosse ao Cristo ou aos deuses, como fazia Augustus ou os patrícios da aldeia ali de Roma. Para ela, o sentimento maior era aquele que lhe ia ao coração, mas aprender a respeitar os pensamentos dos demais, e no momento isso lhe bastava. Voltou ao lar, e como Augustus não estivesse servindo as tropas de Roma, ficava enciumado com as visitas constantes à casa de Amarilis. O que fazes lá, minha querida? Acaso não te sentes bem em tua própria casa? Rebeca notou o tom alterado e sarcástico de Augustus e achou por bem tentar não discutir. Meu querido, aproveito estes momentos para treinar meus dotes de mãe com o pequeno de Amarilis. Assim vejo como farei com o bebê quando chorar ou algo assim. Entendo e fico satisfeito por querer ser uma mãe esmerada, mas acredito que na hora em que precisares, saberás o que fazer. Quero que fiques mais aqui comigo. Não estou servindo as tropas para que possamos desfrutar destes momentos e cuidar desde agora de nosso pequeno que está por vir. Certamente, meu querido, se isto te aborrece, tentarei não me ausentar tanto de nossa casa, embora acredite, pelo pôr do sol, que não fiquei lá mais de 2 horas. Sei disso, mas se acaso quiseres, podes fazer com que a moça que visitas também venha aqui ter em nossa casa. Rebeca, temendo por Amarilis e sua constante devoção ao Cristo, achou por bem que ela permanecesse onde estava. Falarei a ela como queira, mas acredito que com os afazeres domésticos não lhe sobrará muito tempo para vir nos visitar. De qualquer forma, faz o convite. Poderei também eu estreitar laços com seu esposo, que achas? Por certo, seriam bons amigos. Falarei com Amarilis e assim que possível faremos o almoço, para que possamos estreitar os laços de nossa amizade. Temendo as consequências que essa união poderia acarretar, Rebeca achou por bem permanecer mais em casa. Já estava com 5 meses de gravidez e aos poucos sua barriga ganhava forma. Augusto se encantava ainda mais por ela e pelo bebê. Rebeca gostava do modo como Augusto a tratava, pois fazia de tudo para que estivesse bem e confortável. Certamente, muitas das moças gostariam de ter se casado com ele. Como camponês, chamava a atenção por seu porte e educação. Agora, como soldado romano, adquirira respeito e confiabilidade, chamando a atenção de quem quer que fosse. Isso a fazia se sentir bem, mas a verdade era que não o amava, e isso fazia toda a diferença. Constança estivera com Teotônio dias desses, a visitar Rebeca e Augustus. Rebeca podia contar nos dedos de uma das mãos as vezes em que a mãe viera visitá-la. Sabia que não fazia mais pela idade e também por questões religiosas. Ela mesma ficava mais tranquila em ver a distância entre Augustus e Constança, já que a mãe, com a idade, deixava que sua fé falasse mais alto por muitas vezes. Teotônio sabia que Constança estava cansada de esconder o que lhe ia na alma. Sua confiança no Cristo a fazia deixar de temer pela própria vida, embora ainda por muitas vezes, quando caía em si, tentasse frear seus impulsos, retomando a razão. Augustus gostava de visitas e sempre pedia que voltassem. Gostava de receber e conversar com amigos. Teotônio, em uma dessas conversas, aproveitou para saber como andavam as tropas e a perseguição aos cristãos. Soubera, infelizmente, de casos horríveis e pedira pela alma daqueles infelizes. Cada vez mais, Teotônio tinha para si a questão de que todos deveriam se irmanar, independente de sua fé. Seguia o Cristo, é verdade, mas compartilhava do mesmo pensamento de Rebeca e acreditava que o importante era o bem ser praticado e o mal abolido, a fim de todos viverem em um mundo de paz. Augustus gostava de falar de Roma e de suas habilidades como comandante.
Era respeitado e temido, mas Rebeca, embora muitas vezes não visse mais o camponês com quem havia se casado, reconhecia em seu íntimo que ele ainda era a mesma pessoa e ficava feliz por isso. Ela completara agora 6 meses de gestação e sua barriga já estava bem pronunciada. Tendo porte pequeno, a barriga ficava ainda mais evidente. Ao banhar-se certo dia, notou um pequeno sangramento, o que a fez estremecer. Será que estaria acontecendo algo errado de novo? Chamou por Augustus, que veio socorrê-lo o mais depressa possível. O que tens, Rebeca? Augustus, olha. Augustus viu o sangramento que ora parara de correr, empalideceu e, com todo o cuidado, colocou Rebeca no leito a fim de que repousasse. Acalma-te, chamarei Constanza para que venha ajudar-te. Pedirei que, enquanto eu for até lá, tua amiga venha estar contigo, para que não fiques sozinha. Está bem. Talvez não seja nada, mas fazes bem em chamar minha mãe. Augustus ajeitou os travesseiros para Rebeca, que agora não sentia mais o sangue a sair de suas entranhas, e pediu ao Cristo e aos deuses que a ajudassem para que tudo desse certo. Amarilis, agora com Rebeca, deixara seu pequeno com o esposo a fim de poder lhe dar mais atenção caso precisasse. Augustus tentou ir o mais rápido possível. Ao chegar, Constanza viu pela sua palidez que estava aflito, e ao saber do que se tratava, pediu a Teutônio que cuidasse de tudo enquanto estivesse fora. Arrumou alguns pertences e se dirigiu com sua pequena carroça a seguir-lhe o caminho. Capítulo 9. Ao chegar à casa de Rebeca, Constanza foi até a filha, que se encontrava no leito, para que repousasse o quanto pudesse a fim de conter qualquer sangramento. Constanza perguntou à moça, cujo nome ainda não sabia, como a filha estava, visto que Rebeca ainda descansava. Está bem, senhora. Custou a dormir. Estava agitada, mas pelo que pude ver não teve mais sangramentos. Tentei sentir a barriga e me parece que o bebê mexeu. Acredito que foi só um susto. Esperamos que sim. Qual o seu nome? Amarilis, senhora. Sou vizinha de Rebeca. Obrigada, Amarilis. Augustus agradeceu. Sou Constanza, mãe de Rebeca, e ficarei com ela até que o bebê nasça. Pode ir se quiser. Sei que tem um pequeno bebê. É verdade. Se precisar de alguma ajuda, estarei um pouco mais ao alto na colina. Obrigada mais uma vez. Pedirei ajuda se precisar. Amarilis se retirou e Augusto sentou-se perto de Rebeca. Mostrava em sua fisionomia grande preocupação. Parece que está tudo bem, Augustus. Tente ficar tranquilo. Tudo dará certo desta vez. Por pouco, Constanza não demonstrou sua fé, embora acreditasse que Augustus talvez nem percebesse sobre o que falava. Se os deuses permitirem, tudo sairá bem. No dia seguinte, Rebeca acordou sentindo-se bem. Constanza estava ao seu lado, após ter preparado a refeição matinal para Augustus. Estás melhor? Como te sentes? Perguntou ela. Sim, mamãe, estou bem. Parece que não há mais sangramento. O que será que houve? Por que será que ao final da gravidez isto acontece? Não quero perder meu bebê novamente, mamãe. Isso não vai ocorrer, mas é melhor que repouses. Farei isso, embora já me sinta melhor. Augustus entrou no pequeno quarto e beijou Rebeca. Vinha com flores e ela agradeceu. São lindas, meu querido. Fique tranquila, eu estou bem. Não sentes nada, é verdade? Perguntou Augustus. Acredito que foi mais um susto, mas ficarei de repouso, mamãe acha melhor. Ela tem razão, minha querida, não te esforces. Rebeca sabia da preocupação de Augustus. Não sabia dizer qual seria sua reação caso o bebê não sobrevivesse novamente. Os dias foram passando e Rebeca sentia-se bem melhor. Voltou a ficar de pé e a fazer pequenos serviços. Constanza ajudava fazendo o serviço que requeria maior força. Não queria que Rebeca fizesse nada, mas a filha falava que não conseguia ficar deitada o tempo todo. Indo para o 12º dia, após o episódio anterior, Rebeca deu um grito e sentiu a bolsa estourar. Constanza, ao se virar para a filha e ver a água que agora cobria o chão, constatou que seu neto não tardaria a chegar. Preparou tudo e Rebeca agora aguardava a chegada do filho. Embora ainda não tivesse completado o tempo necessário de gravidez, Rebeca pediu que tudo corresse bem. O bebê era prematuro, mas pediu que estivesse com saúde. Augustus foi chamar Amarilis, que veio socorrê-la prontamente.
Constanza pediu ao genro que ficasse do lado de fora e Augustus achou melhor atender ao pedido. Seu estado de nervosismo certamente não iria ajudar em nada. Desta vez, o parto não demorou muito e logo pôde-se ouvir o choro da criança. Augustus entrou assim que o ouviu. Vê, Augustus, disse Constanza, é um lindo menino, tem um pulmão forte. Vês o quanto chora? Augustus segurou o pequeno nos braços e agradeceu aos deuses. Era de fato muito pequeno, mas por certo deveria ser pelo tempo que ainda não estava completo. Depositou nos braços de Rebeca, que então pôde olhar com mais calma a criança. É lindo. E trouxe a criança para perto de seu seio, que agora sugava o alimento para si. Constanza agradecia a Deus por tudo ter corrido bem. Temia que a criança não sobrevivesse novamente, por ainda não ter completado as luas, mas agora lá estava seu neto, nos braços de sua filha Rebeca. Amarilis, de volta à sua casa, contou ao esposo sobre o nascimento do bebê. Disse que fora até lá para ajudar, mas não se sentira à vontade com a presença de Augustus. Sabia que ele era um dos responsáveis por aniquilar os seguidores de sua fé, o que lhe causava arrepios. Sabia também que Rebeca não compartilhava da mesma fé desde menina, embora houvesse crescido ouvindo a fé dos pais, fato que contara a ela pedindo que ficasse em segredo. Lutero sugeriu então que ela evitasse ir à casa de Rebeca, e Amarilis concordou em fazê-lo. Os dias iam passando, e o pequeno de nome Augusto César, em homenagem ao pai, ia se desenvolvendo. Rebeca começou a retomar o serviço da casa e Constanza partiu para seu lar, após um mês ao lado de Rebeca. Teutônio veio buscá-la para visitar sua filha e o neto, assim como parabenizar Augustus. Rebeca mostrava-se uma mãe devotada e feliz. Augustus, ao ver como ela cuidava do pequeno Augusto e constatando que tudo estava bem, disse-lhe que era hora de voltar a Roma. Rebeca, em seu íntimo, agradecia pela decisão, embora agora com a família completa já não se importasse tanto mais em ficar sozinha. Sabia que os tempos eram outros e o que menos faria era dedicar-se às suas reflexões e pensamentos. Augustus partira em uma semana e procurou atendê-lo de todas as formas. Sentia falta das conversas com Amarilis. Agora poderia conversar com mais calma com a amiga. Amarilis também sentia falta das conversas com Rebeca, embora não entendesse muito bem algumas das questões que ela lhe falava, mas procurava sempre escutá-la. Augustus partira. Rebeca lembrava-se do beijo que dera no pequeno Augusto e nela mesmo. Podia dizer que ele era um homem realizado emocionalmente como soldado romano, embora ela não concordasse com as questões militares. Augusto era uma criança calma. Não lhe exigia nada além dos cuidados necessários que uma criança requer. Amarilis passava algumas tardes com Rebeca e ambas estreitavam a cada dia sua amizade. Augustus voltaria em 2 meses e seu coração lembrou-se do homem que passara por ali a caminho de Roma. Será que nestes últimos tempos passara outras vezes? Não saberia dizer, mas se estivesse em seu destino vê-lo de novo, por certo veria. Rebeca possuía bastante leite e Augusto se desenvolvia bem, visto que nascera prematuramente. Augustus ficaria feliz em ver o filho crescendo tão rápido e saudável. 2 meses passavam rápido e Augustus logo estaria de volta. Rebeca pensou que quando Augustus voltasse, certamente desejaria ter com ela, dado o tempo de gestação durante o qual haviam estado afastados. Não sabia ao certo se Augustus tinha outras mulheres com as quais pudesse se divertir. Não sabia também se a ideia agradava-lhe ou não. Talvez assim não exigisse tanto dela. Logo pela manhã, Rebeca ouviu trotar de um cavalo. Era Augustus, que chegava feliz em retornar ao lar. Capítulo 10. Como era de esperar, Augustus estava morrendo de saudades e com um forte abraço enlaçou Rebeca, que respondeu com a intensidade que lhe era possível. Onde está nosso pequeno? Está no berço, querido. Augustus, como que mais rápido que os próprios pés, foi até onde se encontrava Augusto, e para sua surpresa, viu que já estava mais forte e não aparentava tanta fragilidade como quando acabara de nascer. Mas como está grande,
Teu leite certamente é muito forte e está fazendo bem a ele. Ainda tens leite, não? Sim, meu querido, e muito. Augusto não tem do que reclamar. Fico feliz, Rebeca. Deixa-me pegá-lo. Augustus, com o pequeno em seus braços, era pura felicidade. Rebeca estava feliz em poder dar ao marido o que ele tanto queria, um herdeiro. Acreditava que com isso a cobrança dos últimos tempos teria fim, e não achava que Augustus pretendesse ter mais filhos. Ela mesma não imaginava se ver grávida de novo e passar por tudo aquilo mais uma vez, mas deixaria a cargo dos deuses ou do destino. Rebeca acreditava que nem sempre era possível escapar de muitas das situações pelas quais passávamos. O destino, ou o que quer que fosse, daria um jeito para atravessarmos uma tempestade e chegarmos ilesos ao outro lado, ou perecer, se assim estivesse escrito. Quanto a ela, restava esperar e acreditar que o melhor seria feito, ou pelo menos ela mesma tentaria fazer o melhor que pudesse. Será que aquele homem estava em seu destino? Augustus arrancou-lhe de seus pensamentos quando Augusto chorou e o marido lhe pediu ajuda. Deve estar com fome, dá-me ele. Augustus agora observava a cena que para ele talvez tenha sido a mais bonita que já havia visto, Rebeca amamentando o filho. Diante de tanta crueldade que pudera presenciar nos últimos tempos, aquela cena com certeza tirava um pouco do peso que ia em seu coração. Augustus não era um homem mau, seguia as ordens de Roma, embora não concordasse com o que vinha sendo feito. Ele mesmo não seguiu Cristo, mas acreditava que não era preciso pagar com a vida por isso. Esperava que os deuses o perdoassem por tudo o que fizera, ou o próprio Cristo. Ouvira muitas histórias a seu respeito e acreditava ter sido um homem, como diziam, bondoso e que arrastava multidões com suas pregações. Quanto aos milagres, não sabia se de fato tinham acontecido, mas a fé que muitos tinham nele, seu coração não conseguia ter. Talvez pelo fato de sua família não lhe ter passado isso e também não ter tido quem passasse isso a ele antes. Rebeca terminara de amamentar o pequeno Augusto, que voltara a dormir, agora com um ar satisfeito. Augusto foi se lavar enquanto Rebeca cozinhava algo para que comesse. Sabes, querida, sinto falta desta tranquilidade. A agitação de Roma talvez seja boa para poucos dias, mas não para viver lá. Prefiro o ar puro do campo e a paz que só se consegue por aqui. E como andam os destinos de Roma? Não sei ao certo. Lido mais com soldados. A política não me chega aos ouvidos, mas pelo que vejo, mudanças estão para acontecer. Não sei exatamente do que se trata, apenas escuto o que os soldados dizem entre eles. Que tipo de mudança? Não sei, querida. Talvez a mudança de quem governa, o fato é que tudo são rumores. Mas deixemos isso de lado e vem cá me dar um beijo, estou com saudades. Augustus, tuas mãos estão sujas, acabastes de comer, não seria melhor esperarmos para mais tarde? Ainda é de dia. Estás com nojo de mim? Certamente que não. Digo somente por estarmos mais à vontade com o cair da noite e acho que poderias descansar, já que acabastes de comer. É verdade, preciso descansar mesmo. Mas é que faz tanto tempo que não deitamos juntos. Sei disso, meu querido. Mas agora estás de volta e tens algum tempo antes de voltares a Roma. Quando pretendes fazê-lo? Não sei ao certo. Talvez daqui a 2 semanas ou um pouco mais. Rebeca pensou que teria de usar de sua paciência para que aqueles dias passassem de forma a agradar a Augustus, para que ele não se sentisse insatisfeito e não a questionasse novamente. Augustus foi deitar um pouco. Agora tinha a companhia do pequeno Augusto a dividir o quarto com ele, pensou Rebeca. Não estava de todo sozinho, riu dos próprios pensamentos. Rebeca não imaginava ter a visita dos pais naquele mesmo dia. Fazia algum tempo que não os via, para ser mais exata. Acreditava que há quase um mês. Agora retornavam para ver se tudo estava bem. Mas Constanza não contava com a volta de Augustus. Rebeca abraçou o pai e a mãe, que logo viu o genro trazendo em seu colo Augusto. — E nosso pequeno Augusto, como está? — perguntou Constanza. — Muito bem, mamãe. — Ainda tens leite? — Sim, mamãe, e muito. — Como está grande, disse Teutônio. Já não parece mais tão pequeno como quando nasceu. — Não é verdade? — comentou Augustus. — Também eu fiquei surpreso.
As faces coradas indicam que está bem de saúde, falou Constanza. Ah, creio que sim, respondeu Rebeca. Certamente seus pulmões são bem fortes. Quando chora, tenho que ir logo dar-lhe o alimento, pois deve-se escutar a léguas seu choro. Augustus ria do que Rebeca dizia, e Constanza viu que sua filha fazia o marido feliz e que este já não tinha o semblante tão endurecido pelas experiências com as tropas de Roma. Deixa-me segurar meu neto. Augustus, posso? Certamente que sim, respondeu Augustus, transferindo o pequeno para o colo da avó. Vou aproveitar e conversar com Teotônio. E saíram lá para fora os dois. Rebeca, agora a sós com Constanza, pediu que tomasse cuidado com o que dizia. Sei muito bem o que posso ou não falar. Ainda não esqueci a conversa que teu pai teve comigo tempos atrás. Mamãe, não vês que é para o nosso bem que papai se preocupa? Sei bem da preocupação de Teotônio. O que não me agrada ou não acho justo é termos de passar pelo que não somos. Até quando passaremos por isto? Augustus comentou como andam as questões religiosas em Roma? Não, mamãe. Pelo que pude escutar, pouco ou quase nada mudou. Talvez não queira me dizer o que faz, visto que sabe que não concordo, ou por ter dado à luz há tão pouco tempo. Talvez ele não queira que meu leite seque caso me entristeça. Menos mal que queira te poupar. Talvez seu coração ainda não tenha se endurecido de todo. Mamãe, Augustus não é um homem mau, somente cumpre as ordens que lhe são mandadas. Mudaste de lado, Rebeca? Eu nunca disse que estava de um lado ou de outro. Também não concordo com as atrocidades que vêm sendo feitas. Peço sempre em minhas orações para que tudo isto acabe e a paz volte a reinar no coração de todos. Rezas para quem? Perguntou Constanza, e Rebeca tratou de mudar de assunto, visto que a mãe já estava inflamada. Ajuda-me aqui, mamãe. E tirou do fogão a lenha um assado que fizera, que estava a soltar labaredas. Capítulo 11. Rebeca ficou aliviada quando os pais foram embora. Preferia que Constanza estivesse longe de Augustus e, de certa forma, dela mesma. Era sua mãe, é verdade, mas tinham opiniões contrárias em muitas questões e, estando afastadas uma da outra, poderiam assim evitar muitos conflitos. É claro que a amava, só pensava diferente dela. Aliás, Rebeca pensava diferente, segundo acreditava da maioria das pessoas. Por quê? Ela mesma se perguntava, e sem perceber caía de novo em pensamentos e deixava-se levar. Acordou de si quando Augustus tocou-lhe o braço e ela retornou à realidade. Desculpe, querido, estava perdida em pensamentos. Não pude deixar de notar. Mas o que pensavas? Podes dividir comigo ou tens algum segredo que não queres que eu saiba? Segredo? De onde tiraste essa ideia? Sabes tudo sobre mim e o que me cerca. Não gosto quando falas assim comigo. Desculpa-me, mas fico enciumado quando não tenho tua atenção e perco para teus pensamentos. Amo você, não percebes isto? E ainda mais por teres me dado o nosso pequeno Augusto. Vês como estás crescendo? Sim. Ele se tornará um homem bom e corajoso, e fiel às leis de Roma, completou Augustus. Rebeca não pôde deixar de pensar novamente em Constanza e em sua família. Pediria aos deuses, ou ao próprio Cristo, pela sua proteção e a de seus familiares. Augustus agora a cobria de carinhos, e Rebeca não pôde mais continuar com seus pensamentos. Na manhã seguinte, Augustus começou a se preparar para seu retorno. Cuidava do cavalo e de seus pertences, como a espada e tudo mais de que um soldado romano precisava. Rebeca ouviu afiar um instrumento cortante e se perguntou quantos haviam perecido nele. Tentou evitar tal pensamento, já que aquilo lhe dava náuseas. Temeu estar novamente grávida, mas claro, não seria possível, pois fazia pouco tempo que se deitara com Augustus. As náuseas eram provavelmente da cena que se formaria em sua cabeça, e por isso tentava afastá-la da mente. Preferia que Augustus não tivesse se aliado às tropas, mas sim que estivesse como um camponês, a mexer com as coisas da terra, os animais e a vida no campo. Mas também pensou que se ele estivesse ali não poderia ficar sozinha como gostava. Será que gostava de ficar sozinha ou só não queria por perto?
Acreditava ser um pouco de cada coisa. Se pelo menos o amasse, tudo seria mais fácil. Vem ver, querida. Olha que bela espécie de animal tenho aqui. E Rebeca foi ao seu encontro. É verdade. Não me lembro deste cavalo, Augustus. Compraste? Não, minha querida. Ganhei-o em virtude de agradar a Roma com minha lealdade. Rebeca pôde sentir que Augustus projetava-se a cada dia como figura importante e confiava um dos governantes do império. Assim que terminares, vem para dentro, para que a comida não esfrie. Rebeca entrou na casa a fim de ver a lenha do fogão. Pensou em Amarílis. Fazia já algum tempo que não a via. Esperaria Augustus retornar e iria ter com ela. O dia amanheceu e Augustus depositou um beijo em Rebeca e no pequeno Augusto, partindo mais uma vez para Roma. Rebeca deixou-se ficar um pouco mais no leito a fim de contemplar o seu filho, que ainda permanecia dormindo, mas não por muito tempo. Augusto começava a despertar e Rebeca ofereceu-lhe o seio para que se alimentasse. Augusto tinha os olhos vivos como os seus. Constança já havia percebido isto e Rebeca não podia deixar de concordar. Assim que Augusto começasse a dar os primeiros passos, ela o levaria a caminhar pelos campos, a fim de ver as belezas do lugar em que viviam. Por ora, iria até a casa de Amarílis com o pequeno no colo. Augusto já estava ficando pesado e pensou que logo seria difícil carregá-lo e andar por determinadas distâncias. Abraçou a amiga assim que entrou na casa de Amarílis e esta retribuiu. Senti tua falta, Rebeca. Eu também, minha querida. Mas tu sabes que quando Augustus está de volta não me sobra muito tempo para vir até aqui. Sei disso e não quero que te prejudiques. Nossa amizade pode esperar um pouco, mas deixa-me ver o pequeno Augusto. Pelo que percebo, já não está tão pequeno assim. É verdade. Augusto vem crescendo a cada dia. Fico feliz. Vês que aquele tempo de quando nasceu tão pequeno já passou. Pedi ao Cristo pela tua recuperação e pela saúde dele. Sem querer, Amarílis deixara escapar sua convicção. Não te preocupes, minha amiga. Sei bem em que acreditas e tens em mim uma amiga. Jamais falarei sobre isso com Augustus ou quem quer que seja. Amarílis agradeceu. Embora ficasse preocupada sempre que deixava sua voz interior falar mais alto. Rebeca também brincou com o filho de Amarílis, que agora andava de um lado para o outro, e Amarílis, por sua vez, ia atrás dele a cortar os ímpetos da criança. Rebeca ria da situação, e Amarílis dizia que chegaria sua vez. A tarde estava terminando, e Rebeca disse que tinha de ir. A amizade entre as duas enchia-lhes a alma, e ambas ficavam tristes na hora da despedida. Virei assim que puder. Tu também pode ir até minha casa. Augusto já não se encontra e não tens o que temer. Sei disso. Irei assim que puder. E mais uma vez um abraço, pois fim à visita de Rebeca. Rebeca sentia falta de caminhar e até mesmo de cavalgar. Pouco fizera, mas seu pai certa vez ensinara-lhe a cavalgar e ela tinha adorado. De certa forma, sempre que caminhava por entre os campos e nas colinas, sentia-se bem, e seu coração, de um tempo para cá, sempre lembrava-se de Otaviano. Era esse seu nome, não era? Que papéis seriam aqueles que tinha para entregar? Quem seria ele? Talvez não o visse nunca mais. Augustus o conhecia? Por certo que não. Augustus lidava com as tropas e aquele homem parecia menos rude. Anoitecia e pôde ver uma linda estrela que despontava no horizonte. Vês, pequeno Augusto? Olha aquela linda estrela. Consegues ver? Onde ela está? Existem milhões delas e há outros mundos também. Rebeca mesmo perguntou-se como podia ter essa certeza. Não sabia dizer, mas acreditava que havia algo mais que seus olhos pudessem ver. Talvez tratava-se da imortalidade da alma, como acreditavam os egípcios. Sim, realmente acreditava nisso. Entrou em casa e acendeu a pequena lareira. Estava mais frio do que nos últimos dias. Faria algo simples para que pudesse comer. Quanto a Augusto, não precisava se preocupar. O leite já estava pronto e riu de si mesma. Aos poucos, convenceria Augusto a experimentar algum caldo ou coisa assim. Amarílis dissera-lhe sobre o alimento para os recém-nascidos e Rebeca pôde ver como uma ajudava a outra.
Amarilis com as questões do dia a dia e Rebeca com a história sobre as coisas das quais gostava, como as estrelas e o mundo por trás de nossos olhos. Amarilis, embora admitisse agora para Rebeca sua fé, adorava escutar a amiga e também por vezes via-se perdida em pensamentos. Como a noite estava fria, Rebeca agasalhou bem a criança que agora já dormia. Ela mesma puxou para si um cobertor de pele para se aquecer. Dormiu rapidamente e sonhou que estava em uma terra distante. Não sabia dizer onde, mas um homem ofereceu-lhe a mão, que Rebeca segurou. Parecia ser o homem que cavalgava a pedir informações, mas tinha o rosto diferente. Acordou e olhou para o lado, como que à procura de Augustus. Não, estava só, e isso tranquilizou seu coração. Tentou dormir novamente, mas não sabia se iria conseguir.